Entenda o que pode mudar com a medida provisória da liberdade econômica. Meu amigo, proposta enviada pelo governo ao Congresso teve o texto base aprovado na Câmara. Destaques deverão ser votados nesta quarta-feira antes de seguir o texto para o Senado. É você, trabalhador, perdendo direitos conquistados há anos. Tudo isso a partir de agora no meu, no seu, no nosso canal de notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da medida provisória que ficou conhecida como a MP da Liberdade Econômica. O objetivo do texto é reduzir a burocracia sobre as atividades econômicas e facilitar empreendimentos. A proposta ainda altera regras trabalhistas e traz, por exemplo, normas para trabalhos aos domingos, além de prever critérios para a adoção de registro de pontos de funcionários. Nessa quarta-feira, deputados devem analisar destaques, propostas que podem alterar ainda trechos de texto base aprovado. Só depois disso que a MP será encaminhada para a votação no Senado. Por se tratar da medida provisória, o texto já está em vigor, mas precisa ter a aprovação concluída no Congresso até o próximo dia 27 para não perder a validade. Meu amigo, entenda agora o que muda. Saiba ponto a ponto como você, trabalhador, pode aí sair prejudicado. Bom, trabalho aos domingos. A MP permite o trabalho aos domingos e feriados, mas muda a norma sobre o descanso semanal de 24 horas. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, prevê que o descanso deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Agora, a redação da MP prevê que o descanso será preferencialmente aos domingos, abrindo espaço para a concessão dos benefícios em outros dias da semana. Nos casos em que o empregado trabalhar no domingo ou feriado, o pagamento em dobro do tempo de trabalho pode ser dispensado se a folga for determinada para outro dia da semana. Hoje, a CLT proíbe trabalho aos domingos, exceto em casos de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, mediante a permissão do governo, que precisa especificar tais atividades. Também há casos de autorização dada, no caso de forma provisória. O empregado também precisa ter pelo menos uma folga em um domingo a cada 3 domingos trabalhados. O texto inicial enviado pelo Executivo ao Congresso previa uma folga no domingo a cada 6 trabalhados. No caso da carteira de trabalho eletrônica, a MP prevê que as carteiras de trabalho serão emitidas pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. A impressão em papel será uma exceção. O documento terá como identificação única do empregado o número do CPF. Os empregadores terão 5 dias úteis a partir da data da admissão no trabalho para fazer as anotações. O trabalhador deverá ter acesso às informações em até 48 horas contadas a partir da inscrição das informações. Relacionado ao registro de ponto, a proposta determina que serão obrigatórios registros de entrada e saída de trabalhadores somente em empresas com mais de 20 funcionários. Atualmente, a anotação é obrigatória para as empresas com mais de 10 trabalhadores. Fim do alvará para atividades de baixo risco. A MP prevê o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco, como costureiras, sapateiros, por exemplo. A definição das atividades de baixo risco será estabelecida em um ato do Poder Executivo, caso não haja regras estaduais, distritais, municipais sobre o tema. Substituição do e-social.
O sistema de escrituração digital de obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas que unifica os envios sobre trabalhadores será substituído por um sistema de informações digitais de obrigações previdenciárias e trabalhistas. Abuso regulatório. A proposta cria a figura do abuso regulatório, infração cometida pela administração pública quando editar norma que afete ou possa afetar a exploração da atividade econômica. Os textos se estabelecem as situações que poderão ser enquadradas como abuso regulatório e que determina que as normas ou atos de administrações com os escritos abaixo estarão inválidos. Criar reserva de mercado para favorecer um grupo econômico de prejuízo a concorrentes. Redigir normas que impeçam a entrada de novos competidores nacionais e estrangeiros no mercado. Exigir especificação técnica necessária para o objetivo da atividade econômica. Criar demanda artificial compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso em cartórios, registros ou de cadastros. Colocar limites à livre formação de sociedades empresariais ou atividades econômicas não proibidas em lei federal. Desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo estabelecido no Código Civil de 2002, que permite que os sócios e proprietários do negócio sejam responsabilizados pelas dívidas da empresa. A desconsideração é aplicada em processo judicial por um juiz, a pedido de um credor ou Ministério Público. A proposta altera as regras para a desconsideração da personalidade jurídica. Detalhando o que é desvio de finalidade e confusão patrimonial relacionado aos negócios jurídicos. Bom, o texto também muda o trecho do Código Civil que trata dos negócios jurídicos, acordos celebrados em partes com objetivo determinado como consequências jurídicas. A proposta inclui um dispositivo no Código Civil que prevê que as partes do negócio poderão pactuar regras de interpretação das regras oficializadas no acordo, mesmo que diferentes das previstas em leis. Também tem informações sobre documentos públicos digitais. A proposta altera a lei sobre a digitalização de documentos, autorizando a digitalização a alcançar também documentos públicos. Segundo a proposta, documentos digitais terão os mesmos valores probatórios dos documentos originais. Registros públicos em meios eletrônicos. A medida prevê que os registros públicos realizados em cartórios podem ser escriturados, publicados e conservados em meio eletrônico. Entre os registros que podem atender às novas regras estão o registro civil de pessoas naturais ou de constituição ou de pessoa jurídica e o registro de imóveis. Comitê para súmulas tributárias. Bom, a medida cria um comitê formado por integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Receita Federal, do Ministério da Economia, da Procuradoria-Geral, da Fazenda Nacional. O grupo poderá editar súmulas da Administração Tributária Federal que passarão a vincular os atos normativos praticados pelas entidades. Fundos de investimento. A proposta cria uma série de regras para fundos de investimento, definidos como comunhão de recursos destinados à aplicação de ativos financeiros em bens. A proposta estabelece as regras de registros dos fundos na Comissão dos Valores Imobiliários, as informações que deverão constar no regulamento dos fundos e as regras para solicitar a insolvência. Fim do Fundo Soberano. O texto determina que será extinto o Fundo Soberano vinculado ao Ministério da Economia. Pontos retirados da medida provisória. Para tentar aprovar o texto base, ainda nessa terça-feira, o relator Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul, anunciou mudança na proposta e retirou alguns trechos, entre os quais direito civil em contrato de trabalho. A proposta alterava a CLT para permitir que contratos de trabalho com remuneração acima de 30 salários mínimos fossem regidos pelo direito civil, ressalvas às garantias trabalhistas constitucionais. Transporte. A medida criava um documento eletrônico de transporte que deveria ser emitido obrigatoriamente sempre que fosse feito transporte de bens no território nacional. O DT
e seria o meio único de contrato de transporte. Fim do adicional de periculosidade para motoboys. A proposta estabelecia o fim do adicional de 30% para motoboys, mototaxistas que usassem motocicleta para exercício da profissão. Pô, é claro, se o cara é motoboy, vai ter que usar a motocicleta, né? Os caras estão de brincadeira. Bom, gente, relacionado a essa situação, a mudança que mais impactou nessa medida provisória é que o patrão, a partir de agora, não é mais obrigado a pagar em dobro quando você trabalhar aos domingos e feriados, se ele na semana aí ele colocar uma folga para você, para compensar esse dia. Tá aí, essas são as mudanças que foram feitas, aprovadas pelos deputados e agora seguirá para o Senado e vai virar lei. A lei da liberdade econômica. Se você ainda não entendeu nenhum ponto do que nós passamos, é só deixar um comentário no nosso vídeo. Se você gostou da matéria, compartilha ela, mas não deixa de se inscrever no nosso canal de notícias e ficar atento. Todo dia tem uma novidade, uma matéria importante que vai ajudar você a ficar por dentro de tudo que acontece em Brasília. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no canal de notícias.